Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. É um privilégio, é uma honra poder estar com vocês, ainda mais na condição de poder expor a santa e bendita palavra de Deus. Deste modo, eu convido desde já a abrir comigo a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 58. Primeira aos Coríntios, capítulo 15, verso 58. Amém, meus irmãos e minhas irmãs? Assim diz a santa e bendita palavra de Deus. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. O tema que eu resolvi pensar com vocês nesta noite, a partir de então, com base neste texto, é: persistam, não desistam. Persistam, não desistam. Deus amado, eis-nos aqui mais uma vez, diante do Senhor, desta feita, com o intuito de ouvirmos unicamente a tua santa e bendita voz. Deus, tu sabes o quanto necessitamos ouvir-te. É por esta razão, portanto, que pedimos que tu venhas, em o nome de Jesus, usar-me com poder, com autoridade. Que saia da minha boca palavras de vida eterna. Que saia da minha boca palavras que venham a edificar os irmãos e as irmãs que aqui estão. Deus, nós te pedimos, em o nome de Jesus, usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Que a minha boca seja a tua boca, em o nome de Jesus. Amém e amém. Persistam, não desistam. Meus irmãos e minhas irmãs, segundo algumas informações, esta igreja está existindo nesta comunidade há 38 anos, na condição de organizada há 17 anos. Deste modo, eu penso que é certo ressaltarmos que são 38 anos de empenho, de esforço, com o escopo, com o objetivo de externar que aqui existem pessoas fiéis a Deus, nesta comunidade. Eu venho aqui nesta noite dizer a vocês, em o nome de Jesus, tendo em vista o nosso tema, persistam, não desistam, continuem firmes, persistindo. Já são 38 anos de persistência, de insistência, tendo em vista, como disse, o propósito de externar que vocês, enquanto servos e servas de Deus, possuem um único compromisso: externar que só por meio de Jesus há salvação. Persistam, não desistam. É importante nós ressaltarmos desde já que não tem a ver este tema com persistirmos e não desistirmos com a nossa salvação, mas com evidenciarmos que somos salvos.
Nós não persistimos, nós não desistimos com o propósito de sermos salvos. Nós persistimos, não desistimos porque somos salvos. Afinal de contas, todos nós sabemos que o salvo não deixa de ser salvo. Vocês sabem que um dos 5 pontos do calvinismo, desenvolvidos a partir de 1618 a 1619, é a perseverança dos santos. O persistir e não desistir tem a ver com perseverarmos. Eu costumo chamar este ponto dos 5 pontos do calvinismo de preservação dos santos. Porque quem é salvo, de fato, de verdade, permanece, persistindo na salvação. Me vem à mente o Salmo 125. Porque no Salmo 125, o salmista destaca que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, inabaláveis, permanecem firmes, irremovíveis, inflexíveis. Então, é importante nós ressaltarmos desde já que o salvo, o genuinamente salvo, vai persistir no compromisso de externar que é servo, que é serva de Jesus, que está vivendo neste mundo com um único propósito, com a única finalidade, externar que é de Jesus e que pertence a Jesus. Ante esse tema, surge uma pergunta, tendo em vista o verso 58 de 1 Coríntios, capítulo 15. Mas como podemos persistir e não desistir? Em primeiro lugar, sendo-nos firmes, inabaláveis. É o que diz aí a primeira parte do verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis. Em primeiro lugar, devemos persistir, não desistir, sendo-nos firmes, inabaláveis, irremovíveis, tendo em vista a nossa condição de servos e servas de Deus diante de Deus. Vocês sabem que somos convidados o tempo todo, em todo instante, a desistirmos do nosso compromisso com Deus, da nossa fidelidade a Deus. Eu venho aqui dizer a você, Igreja Presbiteriana, em Vila Jaguara, persista, não desista, sendo firme, inabalável, nesta comunidade, tendo o propósito de dizer a esta comunidade que você, enquanto igreja, tem um compromisso de permanecer firme e inabalável, tendo em vista 3 coisas. Primeira, na doutrina. Segunda, na comunhão. Terceira, na conduta, na vida comportamental. Eu digo isto porque, se nós analisarmos o contexto histórico em que essa carta foi confeccionada, nós vamos perceber que a igreja de Corinto estava vivendo um momento de crise no tocante à doutrina, de crise no tocante à comunhão, de crise no tocante à conduta, à ética. A gente percebe isto quando analisamos os primeiros capítulos dessa carta. Do capítulo 1 ao capítulo 13, a gente percebe uma crise no que tange à comunhão. A igreja estava dividida, bairros, guetos existentes dentro da igreja, um cisma, um racha, havia sido estabelecido dentro da igreja. Se nós observarmos os capítulos de 4 em diante, nós vamos perceber uma crise no tocante à doutrina, crise no tocante à comunhão, crise no tocante à doutrina. Vocês sabem que havia, precisamente, o apóstolo Paulo externa isso nos primeiros capítulos,
uma paixão, um desejo por ouvir um discurso que viesse a se adequar com a filosofia grega, helênica, que descartava a ideia de Deus ter se encarnado, de Jesus ser definitivamente Deus. Crise doutrinária, crise na comunhão, e crise ética, crise comportamental. Se nós observarmos o capítulo 5, nós vamos perceber que existia um jovem que estava tendo relações sexuais com a esposa do seu pai. Então, tendo em vista essas coisas, nós podemos dizer, trazendo para o nosso contexto, que nós devemos permanecer firmes, inabaláveis, na doutrina, na comunhão e na conduta. Vocês sabem, tendo em vista a questão doutrinária, que a igreja foi convidada, a partir do ano 64, a negar Jesus. Por que não dizer a se tornar serva de Jesus, a cultuar Jesus e também a cultuar os imperadores romanos? Em 64, o insano Nero começa uma perseguição cruel e brutal contra a igreja. Quando mesmo, vocês sabem, acusa a igreja formada por judeus, cristãos, de ter colocado fogo em 12 bairros dos 14 bairros existentes em Roma à época. E a partir desta acusação, começa uma terrível e brutal perseguição. Provavelmente Pedro, morto em 67, Paulo, morto em 68, Pedro, morto crucificado de cabeça para baixo, Paulo, morto decapitado em um dos jardins de Roma. De 64 a 311, perseguição, perseguição, perseguição. A perseguição se encerra em 311 com o Tratado de Tolerância, encabeçado por Galérios. Em 312, você sabe, tem o Edito de Milão, decretado por Constantino. A igreja começa a respirar. Mas de 64 a 311, perseguição, perseguição, morte, mais morte. Alguém já disse que o sangue dos mártires foi a sementeira da igreja. O sangue era derramado, a igreja crescia. Neste contexto, nós temos martírios emblemáticos. Pessoas convidadas a negarem a Jesus, a sã doutrina de que Jesus é Deus e que deviam ser servos unicamente de Jesus, cultuarem unicamente a Jesus, como os martírios de Inácio de Antioquia e Policarpo de Esmirna. Vocês sabem que Inácio de Antioquia viveu do ano 68 ao ano 107 depois de Cristo. Bispo em Antioquia, foi convidado a cultuar ao imperador, à época Trajano, e dizia: eu não posso me curvar a ninguém a não ser a Jesus, de modo veemente, firmeza doutrinária, compromisso doutrinário unicamente no que diz respeito às questões culticas com Jesus. Trajano, inconformado, manda até Antioquia alguns soldados com o intuito de prender Inácio. Os mesmos assim o fazem. Vão até Antioquia, prendem Inácio, com o propósito de conduzir Inácio até Roma. A morte de Inácio já havia sido decretada. Do caminho de Antioquia a Roma, Inácio escreve uma carta, endereçando a Policarpo, contemporâneo de Inácio, e à igreja de Roma. E nesta carta, Inácio diz o seguinte: irmãos meus, não pensem vocês que eu tenho uma morte. Morrerei, serei posto diante dos leões, Coliseu Romano, como trigo de Deus, moído pelos seus dentes. Porque a finalidade, ou a minha finalidade, é ser apresentado a Cristo como pão puro. Inácio foi morto, sua vida foi ceifada, porque Inácio decidiu a manter-se firme doutrinariamente. Policarpo, em Esmirna, de igual modo convidado a negar
adoração única a Jesus, insistentemente dizia como Inácio, eu não abro mão de cultuar e servir unicamente a Jesus. Uma comitiva de soldados foram enviados a Esmirna. O chefe desta comitiva foi um homem chamado Herodes. Policarpo já não estava mais em Esmirna, ele havia se refugiado, estava escondido. Um dos soldados, em pesquisa, constata que havia 2 escravos que sabiam onde Policarpo estava. Sob tortura, estes escravos abrem a boca, dizem onde Policarpo estava. Herodes, então, ciente de onde Policarpo estava, vai até ao encontro de Policarpo e estabelece uma conversa com Policarpo. E nessa conversa, Herodes dizia, nega Jesus, assuma que você também deve render-se ao imperador. Entenda que César também é divino, é Deus. E Policarpo dizia com muita veemência, com muita contundência, eu não desisto, eu insisto doutrinariamente naquilo que eu entendo ser o objeto único da minha adoração, do meu culto, Jesus Cristo. Herodes, então, depois de uma conversa, decreta a morte de Policarpo. Policarpo é queimado vivo. Firmeza doutrinária. Nós temos exemplos e mais exemplos. Não só estes de irmãos e irmãs, convidados e convidadas a negarem a Jesus, a se desviarem doutrinariamente, que permaneceram firmes doutrinariamente. Irmãos e irmãs, nós vivemos em uma época de tantos desvios doutrinários, de tantos convites a adotarmos doutrinas erradas, equivocadas, mas nós sabemos, enquanto presbiterianos, que subscrevemos uma doutrina. E o meu recado a você, igreja presbiteriana em Vila Jaguara, persista, não desista do que você aprendeu nestes 38 anos de existência nessa comunidade. Mas ainda nós temos que observar que nós devemos ser firmes e inabaláveis na comunhão. A igreja de Corinto vivia uma crise no que diz respeito à comunhão. A igreja estava dividida, vocês sabem disso. Eu já disse aqui, os primeiros capítulos ressaltam exatamente isso. E nós somos convidados, tendo em vista o contexto desta carta, a permanecermos firmes e inabaláveis na comunhão. São 38 anos de existência nessa comunidade, penso eu, onde muita comunhão foi externada. Não há subsistência sem convívio, sem relacionamento, sem vínculo estabelecido. Esta é uma das muitas razões da igreja estar aqui existindo hoje. É óbvio que nós sabemos que é Deus quem faz com que a igreja venha se manter unida, harmônica, no tocante às questões relacionais. Eu penso que vocês sabem que no contexto da Segunda Guerra Mundial, surgiu um homem chamado Dietrich Bonhoeffer, que se insurgiu contra o nazismo. Bonhoeffer, tendo em vista essa questão da comunhão, diante da perseguição encabeçada por Hitler, aos cristãos que haviam decidido a não se sujeitarem ao nazismo, depois de uma experiência enquanto docente em um seminário clandestino, subterrâneo, precisamente em 1938, escreveu uma obra chamada Vida em Comunhão, onde Bonhoeffer dizia o seguinte: a igreja tem o privilégio de se relacionar, de viver em comunhão. Na perseguição, nas escondidas, porque a cabeça de muitos cristãos estava a prêmio. Este homem escreve destacando que é um privilégio nós nos mantermos unidos, firmes, juntos. A igreja é forte quando ela se mantém unida, dizia Bonhoeffer. Irmãos e irmãs, a igreja presbiteriana em Vila Jaguara não vai se tornar mais forte do que já é, se a mesma não continuar sendo harmônica, estabelecendo a comunhão. Bonhoeffer vai dizer ainda que não é vergonhoso dizermos que precisamos uns dos outros.
Não é vergonhoso dizermos quando sentimos a falta de um irmão ou de uma irmã entre nós, nos cultos. Vergonhoso. Comunhão. A igreja de Corinto estava rachada e estava dividida. Volto a enfatizar, são 38 anos, mais um aniversário, mais uma festa na agenda desta igreja. Mantenha-se firme na doutrina, mantenha-se firme na comunhão, inabalável, irremovível, é inegociável, de mãos dadas, juntos, unidos. Já diz o adágio popular que unidos somos mais fortes. Mas ainda, é preciso destacarmos que há necessidade de permanecermos firmes e inabaláveis na conduta, na vida comportamental. Isto é, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus. A igreja de Corinto está vivendo uma crise no tocante à ética, no tocante à conduta. Desvios morais, éticos, terríveis. Nós vivemos em uma época onde o Evangelho de Jesus está na moda. Há muito discurso, mas pouca vida. Pouco compromisso com o Evangelho, com Jesus. Artistas e mais artistas, explicitando publicamente que possuem fé em Jesus, mas quando a gente observa a vida destes, há um descompromisso ético, há um descompromisso comportamental com relação à palavra de Deus. Eu venho aqui, em o nome de Jesus, dizer a esta igreja, a Igreja Presbiteriana em Vila Jaguara, permaneça firme, inabalável na conduta, na vida comportamental, de acordo com a palavra de Deus nesta comunidade. Vocês sabem que no século XVII, no Reino Unido, precisamente na Inglaterra, a igreja anglicana começou a desandar eticamente e também no que diz respeito à questão litúrgica, cultica. Deus, com o propósito de preservar essas questões, faz surgir na Inglaterra um movimento, cognominado de puritano. Homens e mulheres que tinham o compromisso de viverem de acordo com a palavra de Deus. Foi a época em que literaturas voltadas à vida piedade, à vida piedosa, foram confeccionadas. Os puritanos diziam que o eleito de Deus tem duas marcas, a marca da orelha e a marca dos pés. Seguindo o que Jesus disse em João 10, verso 27, ouvem a palavra de Deus e seguem a palavra de Deus. Persistam, não desistam, sendo firmes e inabaláveis na doutrina, na comunhão e na conduta. Mas, em segundo lugar, devemos persistir e não desistir, sendo-nos, de acordo com a sequência do verso 58, abundantes na obra do Senhor, no serviço a Deus, na proclamação do santo e bendito Evangelho de Jesus. E aqui eu faço uma pergunta a você, meu irmão e minha irmã. Você tem o compromisso entre você e Deus de falar para Jesus, de anunciar, de falar de Jesus, de anunciar Jesus às pessoas que fazem parte desta comunidade, circunvizinhas a esta igreja? Você já colocou no seu coração o compromisso de ser abundante na obra do Senhor? Você já colocou no seu coração o desejo de ver esta igreja com 100, 200, 300 pessoas? Entendendo que isso só vai acontecer se você proclamar o Evangelho, porque Deus age na medida em que o Evangelho é proclamado. Como ouvirão se não há quem pregue, diz o apóstolo Paulo. Você é abundante na obra do Senhor, você se dedica à causa do Evangelho, ao reino de Deus, você tem um compromisso firmado, tendo em vista que você é membro dessa igreja, de falar Jesus ao padeiro, ao dono do mercado, ao dono da farmácia, da sua rua, da sua vizinhança. Quantas vezes você falou de Jesus ao seu padeiro, ao dono da farmácia que está próximo da sua casa? Persistam, não desistam, sendo abundantes na obra do Senhor. São 38 anos
creio eu, de propagação do Evangelho nesta comunidade, e o recado de Deus a você nesta noite é: persista sendo abundante, não cesse de falar do santo e bendito Evangelho de Jesus. Vocês sabem que no século XIX surgiu um homem chamado Dwight Moody, talvez o maior evangelista da América do Norte. Este havia feito um compromisso com Deus, no início já da sua conversão, de nunca ficar um dia sequer sem falar de Jesus para alguém. Certo dia, já mais de 8 horas da noite, dizem os biógrafos de Dwight Moody, o mesmo havia se esquecido deste compromisso. Saiu da sua sapataria, enlouquecido, falando de Jesus pelas ruas. Diz um dos seus biógrafos que o mesmo encontrou-se com um jovem, e ele falou de Jesus para esse jovem foi convencido pelo Espírito Santo e se rendeu a Jesus. Você tem essa consciência, a consciência que tomou conta deste homem, a consciência que fez deste homem o maior evangelista da América do Norte, a consciência de que você deve falar de Jesus, de que você deve anunciar Jesus neste bairro, nesta vizinhança, que você tem a responsabilidade também, não é só do pastor, de fazer com que essa igreja venha anunciar por meio da sua boca o santo e bendito Evangelho nesta comunidade. A responsabilidade é sua. Seja abundante no serviço, tendo em vista a causa do Evangelho, se dedique. O que mais me impressiona, tendo em vista a história das missões, principalmente as missões estrangeiras, foi o que aconteceu em 1727, na comunidade do Conde de Zinzendorf, na Alemanha. Isto porque, em 1727, houve um avivamento nesta comunidade, sob a liderança de Zinzendorf. Deus imprimiu, por meio do seu Espírito Santo, a necessidade de falar de Jesus nos chamados irmãos morávios, recebidos por Zinzendorf em sua comunidade a partir de 1724, oriundos da perseguição na Morávia, buscaram refúgio na comunidade de Zinzendorf. De 1727 em diante, as missões estrangeiras foram impactadas, foram mudadas. Muita gente ouviu falar de Jesus. Dizem os historiadores que os morávios se passavam por escravos, às vezes se vendiam como escravos para evangelizar os escravos nas senzalas. Por que não lembrarmos de uma história mais recente, do grande missionário americano na Birmânia, Adoniran Judson, que de 1822 a 1850, dedicou-se a falar de Jesus na Birmânia. A Birmânia, a partir de 1822, vivia uma guerra com a Inglaterra. Adoniran foi preso na Birmânia em 1822, ficou preso de 1822 a 1824. Na prisão, Adoniran passou a traduzir a Bíblia para a língua birmanês. Este homem foi morto em 12 de abril de 1850, meus irmãos, deixando marcas indeléveis na história desse país, o país que o prendeu, o país que o tratou como prisioneiro, porque Adoniran ficou preso de 1822 a 1824 na Birmânia. Essas histórias refletem o quanto pessoas antes de nós entenderam que havia a necessidade de serem abundantes na obra do Senhor. Não há igreja que venha se desenvolver sem que os seus membros sejam abundantes na obra do Senhor. Você tem falado de Jesus? Você tem se dedicado à causa do Evangelho? Ou às suas coisas pessoais, privativas, que têm a ver com essa ambiência física, estão em primeiro lugar na sua agenda? Onde está o teu coração, estará o teu tesouro. Sede abundantes na obra do Senhor. Evangelizem,
Fale de Jesus. Tenha o reino de Deus como primazia, como prioridade. Ponha o reino de Deus na primeira página da agenda existencial de vocês. Finalmente, em terceiro e último lugar, devemos persistir e não desistir, entendendo-nos que o nosso trabalho no Senhor não é vão. O verso 58 conclui dizendo ou destacando exatamente isso. Notem que o verso 58 começa com uma conjunção conclusiva. Portanto, com o intuito de dizer que nosso trabalho no Senhor não é vão, porque o que nos aguarda, o nosso porvir, é incomparavelmente melhor. A conjunção, portanto, aponta para os versos antecedentes ao verso 58. Se nós observarmos, os versos de 1 a 57 destacam que, na consumação, o nosso corpo corruptível será revestido de incorruptibilidade. Destaca que a morte é vencida. Destaca que a morte é uma passagem. Destaca que em Cristo nós triunfamos sobre a morte. Destaca que a vida não se encerra quando nós morremos, a vida continua. Vejam aí o que diz o verso 55, onde está a morte, a tua vitória, onde está a morte, o teu aguilhão, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Cristo, em Cristo, em Cristo, nós olhamos para essa existência como uma passagem, como uma coisa efêmera, transitória. O que nos aguarda é incomparavelmente melhor, meus irmãos, minhas irmãs. Por isso, que devemos permanecer firmes, inabaláveis e abundantes na obra do Senhor. O que nos aguarda é o céu, o novo céu e a nova terra. Ashbel Gwynne-Simonton, o homem que fundou o presbiterianismo no Brasil, em 12 de agosto de 1859. Ante a morte da sua esposa, Ellen Murdoch, em 1864, vendo-a em um caixão, entristecido, abatido, conseguiu arrancar de si, obviamente, que foi o Espírito Santo que fez isto, a seguinte sentença: Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Ellen está morta, está no caixão. Ellen não vai viver mais nesta existência, mas eu me encontrarei com Ellen no novo céu, na nova terra, no céu. Spurgeon, o grande expositor da palavra de Deus do século XIX, ante ao surto de cólera que abarcou um dos bairros de Londres, voltando de um velório, cabisbaixo, entristecido, avistou na janela de um sapateiro a seguinte inscrição: Deus é quem me sustenta, é quem me socorre na vida. A minha existência não se resume a esta existência. O nosso trabalho não é vão. Inás de Antioquia, Policarpo de Esmirna, e tantos, e Paulo, Pedro, e tantos outros, mortos pela causa do Evangelho, tinham esta convicção: a vida não se restringe a essa, a vida não se limita a esta, a vida que nos aguarda é incomparavelmente melhor. Igreja Presbiteriana em Vila Jaguara, continue marchando, continue caminhando, entendendo que o que aguarda você, ou vocês, membros desta igreja, é incomparavelmente melhor. Eu concluo esta mensagem citando a obra do pastor batista John
Bunyan, do século XVII, publicada na Inglaterra no ano de 1678, O Peregrino. Porque esta obra ensina que nós, enquanto aqui estivermos, temos que continuar caminhando, resistindo às tentações, dizendo não ao pecado. Somos peregrinos, peregrinas, neste mundo tenebroso. Peregrinamos por sobre os montes. Obviamente que somos guardados, sustentados, mantidos por Deus. Tendo em vista que o nosso destino final, que o que nos aguarda enquanto peregrinos e peregrinas, é o novo céu e a nova terra. Que Deus te abençoe, que Deus te sustente. São 38 anos de existência nesta comunidade. É óbvio que sob a manutenção de Deus, que sob os cuidados de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Ponha-se de pé. Permita-me, reverendo, fazer. Converse com Deus mais uma vez, pedindo que faça de você uma serva e um servo persistente, inabalável, firme, na doutrina, na comunhão, na conduta, abundante na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho, que o seu serviço no Senhor não é vão. Deus amado, é certo que sem o Senhor nós não vamos conseguir. É o Senhor que nos mantém firmes, de pé na vida. A salvação é dom, é dádiva do Senhor. O Senhor concedeu a cada um de nós a mesma. Também nós somos mantidos, sustentados na salvação por Ti. Perseveramos, persistimos, mediante a ação do Espírito Santo, permeando a nossa existência. Deus, abençoe esta igreja, que a mesma possa ser referência nesta comunidade. Que esta igreja tenha consciência de que cabe a ela anunciar o Evangelho, de que cabe a ela falar de Jesus, de que cabe a ela permanecer firme, irredutível, na doutrina, na comunhão, na conduta, e abundante na obra do Senhor. Nos abençoe, meu Pai, em nome de Jesus, nosso Deus Redentor. Amém e amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.